alguém reagiu, alguém não se conformou, alguém não aceitou mais a situação que ele está vivendo, alguém não aceitou mais viver uma vida apenas de semeador dependente de outro. Eis que um semeador saiu para semear. Eu hoje tenho algo de Deus para você nessa noite. Eu quero falar tudo que Deus colocou em meu coração nessa noite, porque eu quero que você saia daqui certo e convicto, dizendo: hoje Deus falou comigo naquele culto. Glória a Deus. Eu entendo essa expressão, eis que o semeador saiu a semear. Eu vejo alguém que levantou e reagiu. Deus, ele te trouxe hoje aqui para dizer para você: não é tempo mais de ficar conformado, não é tempo mais de ficar na mesmice, é tempo de sair para fora, é tempo de reagir, é tempo de buscar o melhor de Deus para a sua vida. Eu estou sentindo a presença dele. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo nessa noite. O próprio Senhor está dizendo para mim e para você: não aceite mais essa vida que você está levando, não aceite mais essa vida que você está vivendo. Reaja, toma uma atitude e eu vou te abençoar. Você sente a presença dele aqui essa noite? Aí não sentimos mais a presença de Deus, a gente acostuma com as coisas, e Deus hoje está dizendo para você: eu te desafio a você tomar uma atitude de fé, eu te desafio a você fazer algo que ninguém nunca fez na terra, e eu vou fazer por você algo que jamais eu fiz por alguém. Hoje Deus está dizendo: reaja. Tem gente que acredita: não, eu estou passando isso é porque Deus quer. Querido, Deus ele te trouxe a essa terra para você viver o melhor dela. Aí às vezes você pensa: não, mas é Deus que quer assim. Não, Deus não quer assim não. Deus está dizendo: só está assim porque você se conformou. Porque a partir do momento que você reagir, eu brado nos céus a teu favor. A partir do momento que você reagir, eu me levanto do trono e eu ajo por você. Aí Isaías vai dizer que agindo o nosso Deus, quem é que vai poder repetir? Ninguém vai repetir. Deus é fiel, aleluia. Na Bíblia Sagrada, uma mulher que estava condenada à morte, a mulher do fluxo de sangue, que você sabe a história dela. O final dela, a história dela era viver separada de sua família, por causa daquele seu fluxo de sangue. Só que, porém, chegou um momento que ela disse: não, eu não aceito mais isso, eu vou ir ter com Jesus, porque eu sei que se eu ir ter com Ele, eu estou só na hora do destino dele, eu já vou ser curado. Sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela foi rompendo a multidão, ela foi abrindo espaço, ela chegou e tocou em Jesus. Quando ela tocou em Jesus, ela tocou com tanta fé, ela tocou com tanta determinação, que Jesus disse: alguém me tocou nesse lugar. Ele saiu hoje Deus está dizendo: conquista a multidão e
mas vão me apedrejar, não importa. Foca em Jesus, tenha foco, tenha determinação, diga o que eu quero é isso, e ninguém vai tirar, e com certeza, sobre essa tua atitude de fé, Deus ele vai te honrar tanto, e todos terão que parar para ver você contando o teu milagre, a tua vitória, o que Deus vai fazer na tua vida. A Bíblia vai dizer, eis que o semeador saiu para semear. Esse homem aqui, ele se chega de ouvir dependendo da semente dos outros. Chega de ouvir dependendo da semente do patrão. O mesmo que fornece semente do meu patrão é o mesmo que pode fornecer semente para mim. Sabe o que ele está pensando? Não, é só eu ir, botar a cara e ir. Ou então seja, esse homem ele buscava uma independência. Esse homem ele buscava ser independente, por quê? Porque ele acreditava que aquele mesmo que dava o crescimento para a semente lançada no seu patrão é o mesmo que iria também dar o crescimento para a semente que ele iria lançar na terra. Você não entendeu ainda? Eu preciso explicar para você entender a glória a Deus aqui nessa noite. Deus está dizendo para você, sonhe onde sonhar, porque o mesmo Deus que realizou o sonho de José, ele é o mesmo Deus que vai realizar o teu sonho também. Aleluia! Deus é fiel, aleluia! Ele também vai realizar o teu sonho também. Aleluia! Aleluia! Teu amigo, ele também vai realizar o teu sonho também. O que está precisando é você dizer, eu vou encarar, eu vou sonhar, ainda que eu tenha que pagar o preço, mas eu vou sonhar, porque eu sei que Deus é fiel para realizar o sonho da minha vida. Chegou o tempo de você sonhar sozinho, chegou o tempo de você casar de voar, parar de depender dos outros, parar de depender de alguém que Deus está dizendo, eu chamei para ser cabeça, então vai em frente, porque eu vou te ajudar, eu vou te dar força, eu vou te guiar, eu vou te direcionar, eu vou te abençoar, eu vou realizar, eu vou entregar as tuas mãos. O que você precisa fazer é encarar essa realidade de você querer voar sozinho. Aleluia! Para você, Deus não te chamou para você viver em bando. Deus ele nunca vai comparar de Gênesis ao Apocalipse um crente como um pardal que anda em bando, mas eu vi muitas das vezes é o próprio Senhor comparando aí você como águia. A águia sozinha, mas vai me perguntar, a águia é derrotada? Não, a águia é vencedora, ela voa acima da tempestade, ela voa acima dos temporais. Eu te chamei para ser águia. Deus te chamou para ser águia. Aí você não entende muitas das vezes porque você fica sozinho. Aí você não entende porque muitas das vezes alguém te abandona. Aí você não entende porque muitas das vezes alguém te esquece. Aí você não entende porque muitas das vezes você se encontra sozinho. É Deus dizendo, é porque você é águia. É porque você é águia. É porque você é águia. Deus está dizendo hoje, voa acima desse temporal. Voa acima dessa tempestade. Porque, como diz a canção, acima desse temporal existe um sol brilhando forte. Acima dessas nuvens escuras existe um sol maravilhoso da justiça que está brilhando e Deus está dizendo, essa tempestade você sente vontade de adorar a Ele nessa noite? Será que
diremos que agradou a Deus.